Abra sua Bíblia lá no profeta Jeremias, capítulo 30, e nós vamos ler os versículos 7 e 8. E aqui nós vamos começar então a falar sobre esse tema, que é o tema da tribulação, o juízo de Deus sobre a humanidade. Mas, como eu disse para vocês, e guarde essa frase, ela é muito importante: o juízo de Deus não é contra o homem, o juízo de Deus é a favor do homem. Deus usa isso para que o homem se arrependa e se converta. E vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, vai ficar bem nítido aqui nessa mensagem, nesse estudo, que as pessoas terão a oportunidade, visando o arrependimento delas, sabe, os que ficaram para trás, como diz, né, o filme, os deixados para trás. Ainda enquanto a vida há esperança. Lembra do ladrão lá na cruz? Horas antes de expirar e morrer, ele teve a oportunidade. Então o juízo de Deus é em favor do homem. Mas nós vamos terminar essa mensagem aqui lendo em várias passagens dizendo assim: mas não se arrependeram. Ou seja, fizeram a escolha de viver eternamente distante de Deus, num lugar de sofrimento, tormento, angústia e dor, e isolados, sozinhos. Imagina a descrição do inferno, o lago de fogo, é ouvir o gemido, a dor do outro e não ver o outro, não estar com o outro. É muito interessante, às vezes a gente evangeliza algumas pessoas mais debochadas, e elas falam: não, o inferno é que vai ser bom, lá vai estar quentinho, né, vão estar bebendo com a mulherada. Eu falei: vai estar quente, isso você está certo, mas não tem ar-condicionado, não tem bebida, não tem mulherada, e você vai estar sozinho, em sofrimento. Então, não dá para brincar com coisa séria. E hoje, como eu disse inicialmente, esse é o livro que você deve ler e ensinar para seus adolescentes, os jovens e os adultos na igreja. Apocalipse. E ler para outras pessoas que você estiver evangelizando. Assim como a geração está sendo preparada para o anticristo, essa geração também tem evidências o suficiente para saber que o mundo está indo de mal a pior e que essas coisas do Apocalipse é uma realidade muito próxima da humanidade. É impressionante como Deus também tem trabalhado na conscientização das pessoas sobre a realidade daquilo que nós chamamos de Apocalipse. Então aproveite a oportunidade, leia esse livro, não tenha medo, e leve essa palavra de esperança para essas pessoas, porque Deus está avisando elas do que vai acontecer para que elas se arrependam. Jeremias capítulo 30, versículos 7 e 8 diz assim: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele porém será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais se servirão dele os estrangeiros. Percebeu aqui? Eles vão ser salvos nesse momento, mas eles vão ser quebrados, eles vão ser quebrantados, eles vão passar por dor, sofrimento, e eles não vão ter para quem clamar, a não ser para Deus. E esse Deus tem nome, o seu nome é Jesus. Os profetas disseram isso, e vai acontecer. Vá comigo também lá para Daniel, capítulo 9, versículos 26 e 27, porque Daniel viu essas coisas, irmãos. Daniel é tão preciso na revelação dos impérios mundiais, que os críticos vão dizer que tem pelo menos 5 Daniéis, escrevendo o livro em contextos históricos diferentes. Mas nós sabemos que não, porque Deus mostrou, e mostrou 2 vezes, na estátua e nos animais, para não ter dúvida, e dar acréscimos de detalhes, para pensar que ele viu os impérios mundiais, a Babilônia, os medo-persas, os gregos, os romanos, e depois aquele pé com ferro e barro, uma coisa que não tem liga, que não dá liga, falando do governo do anticristo. Então é muito preciso isso. Por isso que os críticos, vão dizer: não, teve pelo menos uns 5 Daniéis. Não, foi um só, e Deus revelou tudo para ele, detalhe por detalhe. Bom, eu não sei se vocês sabem quais são os 3 livros mais atacados da Bíblia. Alguém sabe quais são os 3 livros no ranking? Número 1, Gênesis. Por quê? A base de tudo.
Se a gente não saber de onde a gente veio, né, a gente não sabe para onde vai. Aliás, o mineiro tem um dilema filosófico muito profundo, né? Do covi, ou contou, procovô. Filosofia mineira. Vocês entenderam? Seus mineiros entenderam. Não vou traduzir o mineirês para vocês, tá bom? Aqui em Minas não, em São Paulo eu traduzo. Qual é o outro livro mais atacado da Bíblia? Apocalipse. Por que Apocalipse? Se Gênesis fala do início, o Apocalipse fala do quê? Do fim. Então você tem que saber de onde você veio, para onde você vai, senão você está sem rumo nesse mundo. Mas o terceiro é esse daqui, Daniel. Por quê? Ele fala para a gente sobre o governo humano, aqueles que governarão até que Jesus Cristo estabeleça o seu reino na face da terra. Tanto que há uma promessa para Israel, que Israel deixará de ser cauda para ser cabeça. Sabe quando que isso aconteceu? Nunca, a não ser no auge de Davi e Salomão. Mas de lá para cá, quando que vai ser cabeça novamente das nações? Quando Jesus vier reinar. Estão entendendo esse contexto de Daniel? Agora leia comigo o que ele vai dizer sobre esse período, que é a última semana das 70 semanas da história da humanidade, que Deus revelou para quem? Um homem chamado Daniel. Daniel capítulo 9, esse é o contexto. Versículos 26 e 27, diz assim, irmãos, vou ler aqui para vocês. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Ele deu a data de quando Jesus iria morrer na cruz. O cortado aqui ia ser cortado da terra dos viventes, ia passar pela morte, mas não para si mesmo, porque ele morreu pelos nossos pecados. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário. Quem destruiu? Os romanos. O império do anticristo sai da Europa, é um império europeu. Quem manda no mundo, irmãos? Os europeus. Eles mandam no mundo, tá bom? E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Está determinadas as assolações. Percebam que Jesus vai citar Daniel lá no Sermão do Monte, falando em Mateus 24, ele cita Daniel. E ele firmará, ele quem? O príncipe que há de vir, o povo que destruiu o santuário, o anticristo, firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador, o anticristo. Ele vai fazer um acordo de paz com Israel. Lembra que eu falei que Israel está pronto para fazer acordo de paz com qualquer um? Eu falei isso aqui para vocês. Eles estão preparados para fazer acordo de paz. Irmãos, desde que Israel foi fundado no dia 14 de maio de 1948, Israel está em guerra. O que eles mais querem? A palavra que eles mais falam, que eu ensinei para vocês aqui, que é Shalom. O que quer dizer Shalom? Paz. Eles estão preparados para fazer acordo de paz. Eu não sei se vocês sabem, Israel é signatário da ONU. Israel é o único país do Oriente Médio que está dentro daquilo que é chamado Agenda ONU 2030. Eles têm uma ânsia de serem aceitos, que eles estão dispostos a fazer qualquer coisa. Os muçulmanos, você acha que muçulmano segue a agenda da ONU 2030, irmãos? Mas quem é os países que mais tem representatividade na ONU? Os países islâmicos. E eles subornam qualquer um que eles quiserem, porque eles têm o quê? Muito poder econômico. Esse é o contexto, tá bom? Israel está preparado aqui, ó, para quê? Fazer acordo com quem? O anticristo. Embora Israel seja o único lugar no Oriente Médio que mais tem número de pessoas reconhecendo Jesus, é Israel. Tem liberdade, não para pregar em praça pública, não pode, mas você dá o seu testemunho, você pode fazer isso, particular, nas suas amizades, no seu convívio. Publicamente não pode se evangelizar na rua, por exemplo, mas se você tem um amigo e ele vê algo diferente de você, você pode falar, é Jesus na minha vida. E está crescendo o número de judeus que estão reconhecendo Jesus como seu Salvador pessoal e seu Messias em Israel. Eu sou testemunha disso, eu estou indo para lá todo ano e vendo o número de pessoas. Esse aqui é um novo crente, esse aqui é um novo crente. Aquele dali, ó, vou batizar lá no Rio Jordão.
Eu tenho irmãos lá que estão ganhando almas e essas almas estão sendo batizadas lá no Rio Jordão, de judeus. Então é algo realmente que Deus está fazendo. Mas aqui é tudo a preparação para esse período. A semana aqui é uma semana de anos. Uma semana tem 7 dias, portanto nós estamos falando de quê? 7 anos, já vamos ver isso. Porém, eu tenho aqui uma pergunta para vocês. O que será a tribulação? A tribulação será o juízo do Deus, o período do juízo do Deus vivo. Sobre quem primeiro? Sobre quem primeiro? Acabamos de ler aqui. Israel. Deus vai julgar Israel pela sua rejeição, pelo seu desvio, pelo seu pecado, pela sua iniquidade. Interessante, o judeu está vacinado contra a idolatria, mas eles estão tão abertos para as questões místicas, para o espiritismo, que é assustador. E isso está corrompendo a fé deles no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e que acaba impedindo deles crerem em quem? Em Jesus. Deus vai julgar isso. Israel vai se arrepender dos seus pecados, mas também, e começa sempre com Israel, né? Mas também é o período de juízo de Deus sobre as nações gentílicas. Vá comigo para Sofonias, vá para frente aí, nós vamos chegar lá em Miqueias, não, Abacuque, Sofonias. Olha o que diz o capítulo 3, o versículo 8. Sofonias 3, 8. Diz assim, Sofonias, capítulo 3, versículo 8: portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar o quê? Os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Deus vai julgar as nações, Deus vai julgar todas as decisões dos reinos, dos poderosos, dos presidentes, dos primeiros ministros, todos aqueles que governam e que aprovaram leis malignas, leis de aborto, de destruição dos vulneráveis e assim por diante. Deus vai julgar isso. Aliás, tem uma frase do Spurgeon que é muito interessante. Ele dizia que ele entende que vai ter mais crente no céu por causa dos abortos do que gente do inferno. Por causa de aborto, hein? Não sei, vocês sabem, os números de abortos pelo mundo aí é assustador, chegando a ter mais aborto do que gente nascendo. É um negócio assim impressionante, assustador. Ele diz, vai ser julgado. Spurgeon falou isso. Vai ser julgado as nações. Todo governo que autoriza, todo governo que incentiva, tem sangue nas mãos. Não só isso, tantas outras coisas que a gente sabe muito bem, mas também vai ser um julgamento sobre o falso sistema religioso. Meus queridos irmãos, vá comigo para Apocalipse capítulo 17, eu não sei se vocês sabem, a Babilônia representa todas as religiões falsas nesse mundo. Apocalipse 17, leia comigo os versículos de 1 a 6, que diz assim, vou ler aqui para os irmãos, diz assim a palavra de Deus: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Águas são nações aqui, tá bom? Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho de sua prostituição. Veja bem, a questão da espiritualidade falsa, da religiosidade falsa, é chamado de termo de prostituição espiritual. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura. Não sei se vocês sabem, é a cor preferida do pessoal de uma certa religião aí, que eu vi muito lá onde eu estive recentemente. Por quê? Porque é a roupa dos reis, dos poderosos, daqueles que estão sobre os outros. E adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E à sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue de quem? Dos santos
e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Irmão, deixa eu dizer uma coisa pessoal aqui disso. Eu fiquei muito chateado com o João, quando eu estava estudando isso uns anos atrás. Falei, ô João, apóstolo João, como é que você se empolga com a prostituta aqui? Vocês viram o que diz o texto? Ele se admirou e muito. Irmão, eu passei lá e vi essas coisas. Eu vi o poder econômico, eu vi o poder religioso, eu vi as riquezas das nações, em tudo isso aqui que ele está falando aqui, e como eles negociam com o mundo. Estive lá no Vaticano, estive lá em Roma, que é uma faixa que eles marcam assim, ó, o menor estado do mundo. Visitei 1,5 museu, tem 15. Eu falei assim, se quisesse mesmo resolver o problema dos pobres, teriam como resolver. Mas eles têm o quê? Poder econômico para negociar, para barganhar a fé nas nações. Eu vi o que é o poder que eles têm, só em algumas coisas, hein? E vou dizer para vocês, fiquei 3 dias em Roma, não ouvi o nome Jesus, Jesus Cristo, e nem cristianismo. O que eles falam é catolicismo, papa, e quem vende lá, o nome que vende chama-se Pedro. Levaram a gente numa igreja lá de Paulo, bem longe lá do Vaticano, uma igreja em homenagem ao apóstolo Paulo. Eu nem entrei também, eu não evito entrar nesses lugares, mas bem longe, bem afastado. Ou seja, até nisso eles são bem claros naquilo que eles têm de interesse. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu vi o Ernesto Araújo, que foi chanceler brasileiro, ele falou que ele esteve no Vaticano, ficou um dia inteiro lá, e eles conversaram de tudo com o Papa, menos sobre cristãos, sobre a Bíblia, cristianismo e os cristãos perseguidos. Assim, ficamos o dia inteiro com o Papa e os seus cardeais e falamos de tudo. Eles queriam saber de tudo, menos desses assuntos que ele estava esperando, achando inocente, olha que ingênuo, achando que iria falar com essas coisas importantes com a vossa santidade. Meus irmãos, olha ao seu redor e veja as religiões e como elas realmente têm uma missão só: afastar o homem de Jesus, do Senhor. Mas vai cair, porque Deus vai julgar toda a hipocrisia e a falsidade das religiões, tá bom? Bem, quando será a tribulação? Após o arrebatamento. Segundo Tessalonicenses fala sobre isso. É após o arrebatamento que tudo isso vai começar a acontecer de forma, de um acontecimento atrás do outro por 7 anos, e nada vai parar isso. E Deus diz que isso vai acontecer antes de acontecer, para que quando começar a acontecer, quem estiver lá saiba que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. E qual que é a duração? 7 anos. As semanas são semanas de anos. Quando você lê Apocalipse, fala 42 meses, 1260 dias, você soma isso, dá o quê? 3 anos e meio. 42 meses mais 1260 dias daria o quê? 7 anos, o período do juízo de Deus sobre a face da terra, que está dividido em primeiros 3 anos e meio e segundos 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio nós vamos ver a ascensão do anticristo, do seu poder econômico, militar e político, e mais religioso. As coisas mais poderosas que existe na nação, em qualquer nação da terra, é economia e religião. Dessas duas, qual que vocês acham que é mais poderosa? A economia ou a religião? A religião é mais poderosa do que a economia. Se não fosse assim, você não teria um monte de guerra que está acontecendo agora, que afeta o quê? O bolso de muitas nações. Você acha que os russos estão preocupados com a economia quando eles invadiram a Ucrânia?
Vocês acham que os muçulmanos estão preocupados com o dinheiro quando eles atacam o Ocidente, ou quando eles atacam a Israel, ou quando os homens bombas colocam o cinto e se explode matando mulher, criança em outros lugares? Vocês acham que estão fazendo isso por questão econômica? É claro que não. Mas deixa eu dizer uma coisa que talvez você não ouviu ainda. Os muçulmanos, eles têm uma crença de um lugar chamado purgatório. Eles chamam com outro nome em árabe, mas é a mesma ideia do purgatório da religião católica. Você conversa com um muçulmano, ele faz 5 rezas por dia, e você pergunta: você tem certeza que se você morrer você vai para o paraíso? Ele fala: como que eu posso ter certeza? Não é assim não, você não entende do que é o Islã. Você já ouviu um negócio parecido com outro grupo religioso ou não? Já ouviram? Então o muçulmano, quando morre, ele vai para um lugar chamado purgatório, e aí se espera ele expurgar para depois ir para o paraíso. Mas um muçulmano que entra na jihad, na guerra santa, na batalha, e que morre matando os inimigos, os infiéis, esses, segundo o Corão, vão direto para o paraíso. Entenderam por que essas pessoas se matam? Porque elas estão pagando para entrar onde? Com a própria vida, para entrar onde? No paraíso, que é o céu para eles. É o jeito de ir direto, sem passar pelo purgatório e ter que ser julgado pelos seus pecados. Agora você está entendendo por que eles se matam. E mais, mas se matar e não matar nenhum infiel, nenhum inimigo, aí vai para o purgatório do mesmo jeito. Ou seja, você tem que matar o maior número de inimigos para poder ir direto para o paraíso. Agora você tem uma ilustração bem clara de que a religião é mais poderosa do que a economia. E vocês sabem, a economia levanta ou derruba reis, levanta ou derruba presidentes, mas a religião é um negócio mais poderoso. É o que a gente vê aqui no Apocalipse. Nesse período de 7 anos, o anticristo vai ter, não hegemonia, mas ele vai ter muita força nessas 4 áreas que eu mencionei para vocês aqui: política, economia, poderio bélico e religião. Está crescendo cada vez mais o ecumenismo, não entre o povo, mas entre as lideranças das religiões, os cabeças que tomam as decisões lá em cima e impõem de cima para baixo, tá bom? Então é isso que está acontecendo nos nossos dias. Bem, vocês sabem que tem a besta que sobe do mar, que é o anticristo. O mar, segundo as passagens bíblicas, o seu uso refere-se às nações, em muitos contextos. Então o anticristo vem da onde? Vem da Europa, vem das nações. Alguns debates, ele vai ter algum parentesco judaico, vai ter alguma, pode ser que tenha, né, uma origem judaica, mas ele vem de fora, ele vem das nações, porque jamais vão aceitar um judeu liderando sobre eles, só quando Jesus estiver aqui. E a besta que sobe da terra? A terra é uma referência a Israel, é o falso profeta. Sempre teve candidatos judeus a Messias. Alguns morreram, alguns negaram a fé. Teve um camarada que até se tornou muçulmano para não morrer. Zvi Sibtai é o nome dele. Ele disse que era o Messias, e aí quando ele perdeu a batalha, o sultão lá do Império Turco Otomano falou: te dou 2 chances, ou você vai ser ferido com uma flecha mortal, com veneno, para ver se você é o Messias mesmo, ou você se converte ao Islã. O que vocês acham que ele escolheram? Que ele escolheu? A segunda opção. É sério, irmãos, sempre teve candidatos. No segundo século, teve um camarada chamado Bar Kokhba. Ele foi candidato a Messias logo depois de Jesus, 140 anos depois. Aí teve um rabino muito famoso que disse, Rabi Akiva, ele disse: ele é o Messias. Ali você tinha o que? A dupla, falso Messias e falso profeta. Ou seja, nós temos exemplo de acontecimentos desse tipo, mas não como esse que está preparado para um tempo exclusivo, que é o tempo da tribulação. Aí você vai ter um falso profeta judeu e um anticristo gentil, dominando 7 anos sobre o mundo. E o que o anticristo vai fazer com Israel?
um acordo de 7 anos, propondo o quê? Uma paz duradoura na região mais tensa do mundo, Oriente Médio. E os judeus vão aceitar. E deixa eu dizer para vocês, os árabes muçulmanos estão fazendo acordo de paz com Israel. Eu tenho um capítulo que fala do acordo de paz com Emirados Árabes Unidos. Irmão, em 2022, eu fui lá no Monte Sião, com um grupo, para visitar a sinagoga de Davi, que tem o sarcófago de Davi, e o cenáculo. E fui ao banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, tinha uns muçulmanos lá dentro, lavando os braços aqui assim, lavando a nuca aqui assim, e lavando o pé. Falei, de onde vocês são? Emirados Árabes Unidos. E vocês vão para onde? Nós vamos para a sinagoga. Por isso que eles estavam lavando os pés, porque eles iam entrar onde? Num templo religioso judaico. Como é que eles fazem para entrar nas mesquitas? Eles fazem as lavagens dos pés, da nuca, dos braços, e entram descalço. Agora, que os árabes viajam para Israel para visitar os lugares sagrados dos muçulmanos, todo mundo sabe, não tem novidade. Mas eu vi os árabes muçulmanos indo para Israel para visitar o quê? Lugares sagrados para os judeus. Por que isso é possível? Porque eles têm acordo de paz. Antes da guerra do Hamas, voo direto do Marrocos para Israel. Eles são africanos, muçulmanos, visitando Israel. Também fizeram um acordo de paz, chamado Acordo de Abraão. Quem que ia fazer acordo com eles esse ano? A Arábia Saudita. Eu não sei se vocês sabem, mas na Arábia Saudita tem uma lei que é proibido a entrada de judeus. Os judeus que lutaram na Guerra do Golfo em 1993, eles tiveram que ter um nome, uma categoria de soldado mudado, para eles ficarem aonde? Nas bases americanas na Arábia Saudita. Mas aí, vocês viram isso, irmãos? O genro do Donald Trump, o Kushner, é o quê? Judeu. E ele foi lá, pisou em Meca e foi recebido pelo rei. Vocês estão entendendo que essas coisas estão acontecendo? E vai chegar nesse momento preparando o quê? Um acordo de paz de quantos anos? Porque o que significa o número 7 na Bíblia e para os judeus? Perfeição. Um ciclo de período de tempo perfeito para que seja estabelecida realmente uma paz com ar que se torne duradouro lá no Oriente Médio. E o Hamas, o Hezbollah, o Irã e os Houthis lá na Emirados, no Iêmen, estão tentando impedir essas coisas. Mas nós sabemos que isso vai acontecer. Está na Bíblia, estamos lendo aqui. Bem, quando começar então esse período de acordo, e depois nos 3 primeiros anos e meio vai se consolidando o reino, o governo do anticristo, depois eles vão se rebelar contra quem? Contra Israel, porque Israel vai perceber que o anticristo é um falso Messias, é um falso libertador, é um falso Ciro, que libertou Israel do cativeiro da Babilônia, e foi o primeiro chamado de Messias, sendo que nem judeu ele era, como está na Bíblia. Então, vão perseguir Israel, vão se voltar contra Israel. Israel vai perceber que fez um péssimo acordo. E aí então, nós teremos o anticristo. Por isso que o templo vai ter que ser reconstruído. Ele vai querer entrar lá no templo e ser adorado como Deus. Olha, irmãos, eu já disse aqui que Jerusalém só tem pedra, mas todos os reis da terra, todos os poderosos, tentaram conquistar Jerusalém. Não vai ser diferente com o anticristo, porque esse é o único lugar na terra que Deus distribuiu entre as nações, mas que ele disse o quê? Aqui eu estabeleci o meu nome, essa terra me pertence. Se vocês me desobedecerem, eu vou expulsar vocês da terra, até que vocês se arrependam, e depois eu trago vocês de volta para a terra arrependidos. Deus fez isso várias vezes com Israel, porque ele colocou o seu nome ali. É por isso que o anticristo vai querer ser adorado no templo de Deus, se passando por Deus. Esse é o período de coisas que vão acontecer para chegar nesse ápice. Agora, nós vamos para a segunda parte, que é como Deus vai julgar Israel,
trazendo eles para o arrependimento, as nações, como Deus vai destruir o falso sistema religioso, tornando a riqueza e o poder deles econômico em nada, para que Jesus possa voltar e estabelecer um reino de justiça, paz e equidade. Como a Bíblia diz, e eu convido você a ir lá comigo no Apocalipse. Agora nós vamos pegar o Apocalipse 6 e vamos ver aqui nos primeiros 3 anos e meio, nós temos nos primeiros 3 anos e meio, nós temos os selos e as trombetas, e depois os últimos 3 anos e meio. Não, infelizmente, não vamos falar dos 7 personagens que aparecem no Apocalipse, isso precisaria de um outro momento, mas vamos falar das 3 séries de 7 juízos sobre a humanidade, tá bom? Então, Apocalipse, capítulo 6, vamos ler aqui os versículos 1 e 2, que fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse 6, deixa eu ler aqui com vocês os versículos 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Arco sem flecha, o que simboliza isso na Bíblia? Proposta de paz. O anticristo vem com uma proposta de paz. Perceba que ele não tomou, ele não conquistou, foi dado para ele. Muito diferente do que Cristo fez. Como nós demos para o diabo a autoridade, a posse da terra, Jesus teve que vir e resgatar dele, conquistar na cruz do Calvário. Esse não, esse cavaleiro com um discurso de paz tão bonitinho, para ele foi dado. Ou seja, há uma confederação de líderes mundiais, de reis, que concede a ele. Eu não sei se você sabe, só estou ilustrando, não estou associando, ninguém na ONU conquistou. Todos que estão na ONU foi dado para eles. Quem deu? As autoridades de cada nação que faz parte. Só ilustrando, não estou associando, mas só para ilustrar isso. Então, vamos lá. O que esse cavaleiro, quem é esse cavaleiro? É o anticristo, porque a proposta dele é essa, de paz. E ele vai ter essa aceitação, porque ele vai ser colocado, a ele, como diz o texto aqui, vai ser dado. Aí ele sai vitorioso e para vencer, nas condições ideais para ele. Eu não sei se você lembra, na pandemia, o Papa e o Macron, e olha que interessante, o Macron também é judeu, de origem judaica. O Zelensky na Ucrânia é judeu. Tinha um cardeal, Jean-Marie, disputando para ser Papa, junto com o Bento XVI e agora com o Francisco, que ele também é judeu. Ele é um judeu que a família, lá na França, quando estavam matando os judeus e levando para os campos de extermínio, uma família entregou o neném para um casal católico, falou, pelo amor de Deus, salva o meu filho. Esses católicos criaram o menino como católico até os 13 anos. Nos 13 anos eles falaram assim, agora é a maioridade religiosa. Para o judeu é nos 13 anos, o bar mitzvah. Aí eles falaram assim para o menino, você é judeu e nós somos seus pais adotivos. Agora você pode escolher o que você quer fazer da sua vida e nós vamos te apoiar. Se você quiser continuar católico, nós vamos te apoiar. Se você quiser ser a sua origem, judeu, nós vamos te apoiar. Sabe o que o menino decidiu? Continuar sendo católico, se tornou padre e estava lá concorrendo para ser papa. Olha as coisas assim que a gente fala, meu Deus do céu, os judeus estão espalhados para tudo quanto é canto mesmo. Essa que é a verdade. Estava concorrendo a ser papa. Então essas coisas são muito, né? O pessoal do sensacionalismo pega isso e aí já todo mundo vira anticristo, todo mundo vira tudo, na verdade. Então calma, não se preocupe com isso. Vai ser revelado e nós não vamos nem estar mais aqui. Claro que, como diz a Bíblia, sempre em cada geração houve o anticristo. E o espírito do anticristo sempre esteve no nosso meio. Ou seja, cada geração, o diabo tem uma pessoa preparada para ser o anticristo. É lógico isso. Porém, o que nós estamos vendo aqui é que ele sai para vencer, vitorioso, porque foi dado para ele. Ele não conquistou, foi dado. E é claro, conchavos e negócios e acordos que a gente fica sabendo dos poderosos na terra. Mas o Papa e o Macron falaram o seguinte na pandemia,
problemas mundiais, precisa de um líder mundial. Pegaram a coisa? O mundo está chegando nisso. O mundo está buscando um líder mundial. Vamos lá, qual é o resultado desse primeiro cavaleiro? Ele abre para o segundo cavaleiro. Olha só o que diz os versículos 3 e 4. O cavalo vermelho diz assim: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, que estava assentado sobre ele, e foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi dado uma grande espada. Por que guerra? Porque o anticristo não terá unanimidade. Ele terá quem? Adversários. Que tipo de adversários? Políticos, aqueles que não concordam com ele. E o que acontece quando há resistência? Guerra, morte dos adversários. Guerra gera o quê? O cavalo preto. Olha aí os versículos 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, que estava sobre ele, estava sentado, tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques, né, o azeite e o vinho. Uma medida por um dinheiro. Sabe quando você pega na mão? Isso é uma medida. O que é um dinheiro? É um dia de trabalho. Uma medida. Guerra gera o quê? Fome. A fome aumenta os preços das coisas, e aí, é claro, você subfatura isso, inflaciona isso. E aí qual é a sequência natural disso tudo? De um domínio sendo estabelecido, porque ele não conquistou, para ele foi dado, e agora ele tem que vencer quem? Aqueles que se opõem contra ele, aqueles que ficaram aqui e que se levantam. Aí você tem o cavalo amarelo, versículos 6 e 7, aliás 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte e o Inferno, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. É uma sequência natural dos acontecimentos, e o Apocalipse está deixando isso muito claro para a gente, que é o que vai acontecer quando o anticristo ascender ao poder. Mas agora a gente começa a ver Deus agindo, dizendo: ainda assim os homens podem fazer e acontecer, mas quem tem o controle sobre a criação sou eu. Vários dos juízos de Deus sobre a terra é a manifestação do poder de Deus como Criador e mantenedor de todas as coisas criadas, visíveis ou invisíveis, coisas das quais a gente acha que tem controle e coisas das quais a gente sabe que não tem controle. Estou falando da criação de Deus, da natureza. Quem tem controle sobre a natureza? Só o Criador. Vamos ver isso, né? Olha aí o Apocalipse 6, versículos 12 a 17, diz assim: e havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Lendo isso aqui, todo mundo que está ouvindo isso aqui fala: nossa, os tsunamis estão acontecendo aqui, as placas tectônicas estão buscando o seu lugar aqui. Não é isso que a gente sabe hoje? Não é isso? Mas quem está mexendo nisso? Deus. Olha só, versículo 15: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele, presta atenção nisso daqui, daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E a pergunta é: e quem poderá subsistir? Deixa eu trazer isso para o micro. Nós sabemos quando nós pecamos e quando pecamos e pecamos contra Deus. Sabemos isso. Isso no indivíduo. Agora aqui eles estão vendo, e a gente colhe a consequência disso.
Agora, o texto está dizendo para a gente que eles estão entendendo que essas coisas, esses fenômenos da natureza, estão sendo dirigidos por Deus. É Deus dando para eles a chance de se arrependerem, né? E eles reconhecem que esse Deus está no trono soberano e que quem está agindo é o Cordeiro de Deus. E fala a ira do Cordeiro. Sendo que nós sabemos, o Cordeiro veio para salvar. Mas quem não tiver o Cordeiro vai ter que enfrentar o leão. Se a ira do Cordeiro já está desse jeito, imagina quando o leão chegar. Acompanhe comigo, porque o 7º selo, né, é um silêncio no céu. É um momento de expectativa. O que mais vai acontecer? Será que acabou? Será que Deus não está satisfeito? Ou será que alguma coisa a mais virá daí? Capítulo 8, versículo 1 diz assim: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. É um momento para pensar, para refletir e saber que Deus continua agindo. Olha só, o que nós temos agora? O 2º ciclo de juízo sobre a terra e os seus habitantes, que fala justamente das trombetas que vão ser tocadas. Tudo isso ainda nos primeiros 3 anos e meio da tribulação, que é dividido como tribulação, os primeiros 3 anos e meio, e o segundo 3 anos e meio, chamado de grande tribulação. Então vamos ver, o que os anjos vão tocar? As trombetas, e cada toque da trombeta, algo vai afetar a criação e vai julgar os homens. Todos eles sem distinção. É claro que a gente poderia falar dos 144 mil, das 2 testemunhas, daqueles que foram selados para não morrer, daqueles judeus lá de Israel que foram levados para o deserto escondido. Se acredita que é lá em Petra, uma das 7 maravilhas do mundo até hoje, é um lugar realmente impressionante, em que estão escondendo, inclusive naquelas cavernas lá, Novos Testamentos em hebraico, para que os judeus que forem levados para lá, que fugirem para lá, possam ler. Essas coisas estão acontecendo, porém Deus tem e vai separar essas pessoas para o seu propósito. Mas, voltando aqui, quando a trombeta toca, o que nós encontramos? Saraiva, fogo e sangue. Leia comigo aí o capítulo 8, versículo 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua 3ª parte. Queimou-se a 3ª parte das árvores, e toda a terra verde foi queimada. Vocês sabem da questão do terço do remanescente, que é aquele que é deixado. Mas começa a destruição de 1/3, depois 2/3, e só vai sobrar 1/3. Mas acompanhe comigo. Quando a gente olha aqui para esse texto, a gente vê Deus tocando a sua própria criação, como consequência do pecado do homem e da insistência do homem no seu pecado. É isso que está sendo tratado aqui. E o que vem na sequência da 2ª trombeta? Um monte ardendo. Olha os versículos 8 e 9, como a descrição vai crescendo, não é? E o 2º anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 3ª parte do mar, e morreu a 3ª parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 3ª parte das naus, dos navios, mas desses cargueiros, sabe, aqueles milhares de containers dentro, que a gente vê aquilo e fica impressionado nos portos. Imagina como vai afetar a economia do mundo isso daqui. Por quê? Porque eles estão se fiando no poder econômico, eles estão se fiando no poder militar, eles estão se fiando no poder do anticristo. E aí então nós temos lá as estrelas caindo do céu. Irmãos, versículo 10 e 11. Eu lendo aqui para vocês essa descrição simples, direta do Apocalipse. O que os jovens e os irmãos aqui, que têm mais acesso à informação, estão pensando? Nesses astros todos que estão circundando a Terra. Sabe, esses cometas, esses asteroides, estão tudo aí, irmãos. E essas coisas vão fazer o quê? Vão cair.
elas vão entrar na nossa órbita. A pergunta é, quem que mantém elas lá, se elas poderiam a qualquer momento cair? Deus. E o que Deus vai fazer? Vai direcioná-las. E a gente vê essas coisas. É só você acessar o James Webb, esses telescópios superpotentes, e ver o que está aí, que a gente não consegue ver a olho nu. E é essas coisas que Deus vai usar, porque Ele tem controle sobre todas essas coisas. E aí nós estamos falando agora dos versículos 10 a 11, as estrelas caindo do céu. Leia comigo. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu agora sobre a parte dos rios, era o mar, agora rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Não tinha outra opção. Deus está trabalhando com seu juízo na terra, tocando na sua criação. Que mais? Você tem aí os corpos celestes. Olha os versículos 12 e 13. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, à semelhança à noite. E o versículo 13, e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão de ainda tocar. Perceberam aqui mais uma vez os corpos celestes? Bom, você sabe, eu também, que a lua não tem luz própria. E que a fase da lua, que vai mostrando ela mais clarinha, menos clarinha, né, parte dela, é por causa da posição em relação ao sol. Então, se ele feriu o sol, se ele mexeu no sol, isso vai acontecer na lua e vai afetar o quê? As estrelas. Mesmo sem o João ter usado nenhum James Webb na vida, porque Deus mostrou para ele que vai fazer. E quem vai fazer? Aquele que criou todas essas coisas. Bem, nós temos o primeiro ai que é anunciado aqui, que está no capítulo 9, os versículos de 1 a 12. E esses ais começam a tocar quem? Os seres humanos. Aí depois você tem o segundo ai, né, que começa então agora a tocar os seres humanos. Só olhando aqui para o capítulo 9, olha bem o que vai acontecer no versículo 13. Da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra, e foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente a quem? Aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi, versículo 5, que foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E qual que era o objetivo disso? Para que as pessoas se arrependessem. E eles se arrependeram? Não. Bom, quando você olha aqui no versículo 18, depois que passou, você tem Deus permitindo que eles sejam mortos. E quantas vão morrer? Olha o versículo 18. Por esses 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Claro, se você olhar aqui esses seres, né, monstruosos, essas bestas, irmãos, cá entre nós, quando o ser humano começa a falar desses monstros, eles estão realmente plagiando a Bíblia. Eles leram a Bíblia, isso aqui tem 2000 anos de história. Quando você vê todo super-herói que tem um inimigo, esse inimigo é sempre um ser assim, que mutou, que veio, não se sabe da onde, para dominar o planeta Terra. É isso. E eu não sei se vocês sabem, Stan Lee, o criador da Marvel, era judeu, e ele bebeu na fonte das histórias judaicas, dos acontecimentos, né, e ele e seus super-heróis vêm da Bíblia. Ele já falou isso em várias entrevistas, em vários documentários. Ele sempre vai falar que os heróis dele, que
que ele via eram os heróis da Bíblia, e esses heróis sempre tinham alguma coisa ali no caráter que era o ponto fraco deles, e é o que ele pegava para dizer: aqui está a fraqueza desse super-herói, e assim por diante. Então, esse pessoal que escreveu e faz essas coisas e fala dessas coisas que a gente gosta de assistir desde criança, certo? Heróis lutando com monstros, desde o Jaspion, do Ultraman, Ultra Série, só para mexer com os velhinhos aqui, os mais maduros aqui, certo? Porque o negócio evoluiu demais. E o que é interessante é que os nossos heróis, super-heróis da TV, do quadrinho, nunca destrói o inimigo. O camarada ressurge das trevas, ressurge não sei da onde. Por que isso? Porque só terá fim quando o maior de todos eles, que é Jesus, vier. Mas aguarde que isso nós vamos falar amanhã, na segunda vinda de Cristo. Vocês estão entendendo essa brincadeira de criança? Que é uma história de sucesso, mas que tem a sua fonte aqui? Porque o que trata as histórias de herói e os vilões? Da luta do bem contra o mal. Que é isso aqui? O que é o mal aqui que enfraquece o ser humano? O pecado. E o pecado será julgado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas Deus está dando a chance no sofrimento para que haja arrependimento. No segundo ai, aí que nós mencionamos também, entrando nos versículos 18 em diante, fala disso. E aí olha só, o terceiro ai, que é Apocalipse 11:15, olha que interessante que nós temos aqui, olha só comigo, Apocalipse 11:15 diz assim, irmãos: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo. Pegaram o desfecho aqui? Esse é o desfecho. Ele está dizendo o que vai acontecer. Nós temos as taças ainda, mas ele já está dizendo para a gente o que vai acontecer. Quando que termina a luta do bem contra o mal? Quando o vilão definitivamente é derrotado, ele nunca mais volta no próximo desenho? Quando? Quando os reinos forem do nosso Senhor. Até lá, segundo o pessoal das histórias de quadrinho, desses heróis, até lá haverá uma luta entre o bem e o mal. A outra ênfase que eles dão, para eu finalizar essa parte, é: que lado você vai escolher? Não é assim que tem as histórias? Que lado que você vai escolher? A quem você quer servir nessa luta entre o bem e o mal? Isso é sempre deixado, né, para quem está ali vivenciando essas histórias. E nos parece que isso é justamente o que reflete a vida. Que lado você vai estar? Que lado você vai escolher estar? Muito bem. Finalizando então as trombetas, os primeiros 3 anos e meio, nós temos as 7 taças. Agora a coisa afeta a terra, afeta o ser humano, e agora com maior intensidade as taças são derramadas. Então vamos lá, vamos fazer a leitura de alguns textos e comentar alguns deles para a gente entender bem do que se trata. A primeira taça: úlceras malignas. Olha aí o capítulo 16, versículos 1 e 2. E houve, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O Senhor sempre fez uma distinção entre os justos e os injustos, entre os salvos e os perdidos. Aqui a gente vai ver isso com bastante clareza. Quem vai sofrer? Aqueles que escolheram o lado da besta, do
Cristo. Mas a segunda taça fala dos mares que viram em sangue. Olha o versículo 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Sabe aqueles 6 meses que os estudiosos falam que vai ter, aliás, 6 meses, agora, de limpeza da terra? Agora a gente começa a entender dos mares, de tudo isso, que Deus, vocês sabem, vai sair um rio de água cristalina do trono de Jesus lá de Jerusalém para purificar, e vai purificar até o mar morto, que vai dar peixe. Mas tem uma partezinha que vai deixar alguns lugares para ter o sal. Até nisso o detalhe da precisão da revelação bíblica. Mas volta aqui comigo, olha aí agora então a terceira taça. Rios viram sangue, versículos 4 a 7. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. A próxima taça, olha, aliás, lê os versículos 5 a 7. E ouviu o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Irmãos, deixa eu parar aqui rapidamente. Nesse momento está sendo levantado uma questão moral de Deus. O que Deus está fazendo é cruel, é duro, mas é justo. E eles estão dizendo isso. Deus está fazendo isso porque Ele é santo, e como um Deus santo, Ele está julgando a maldade, a iniquidade e o pecado no mundo. Versículo 6. Visto como, presta atenção agora, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Nós temos um cântico que fala sobre essas frases aqui, só que a gente geralmente não associa o contexto. Deus é justo para conosco, geralmente é o que a gente canta pensando nisso, mas não é a justiça que nós temos, é a justiça que foi imputada sobre nós através de Jesus Cristo. Aqui Ele é isso porque Ele está derramando da sua ira de um jeito que só Ele pode fazer, sem pecado, ou melhor dizendo, sem pecar. Quero falar com vocês, pais. Às vezes a gente precisa corrigir os nossos filhos, não é verdade? Corrigir fisicamente, né? Não agredir, mas às vezes você e eu podemos exceder. Essa é a diferença entre nós e Deus. Ele sempre aplicará na medida certa. Por isso que Ele é justo. E como Deus justo, Ele pode fazer o que Ele fez. Ele é verdadeiro, e os seus juízos são na medida certa. Nada mais, nada menos. Só Deus pode fazer isso. E como Ele tem o poder da vida e da morte, Ele está aplicando aqui o juízo sobre aqueles que o rejeitaram, que não se arrependeram. Mas olhando aqui no nosso slide, nós temos ainda o sol que fica escaldante. Olha os versículos 8 e 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus. A segunda parte é impressionante. O texto está muito claro. E blasfemaram o nome de Deus. Aí ele diz assim, aí tem uma vírgula, não tem? Vírgula. Que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Acabamos de ver a parte de Deus, que Ele é justo e verdadeiro. E agora estamos vendo a parte de quem? Do homem, que é merecedor do juízo de Deus. Mesmo tendo a oportunidade de se arrependerem, não se arrependeram. Olha, irmãos, eu já evangelizei pessoas que, cá entre nós, são pessoas melhores do que muitos daqueles que a gente encontra na igreja. Você já conheceu pessoas assim ou não? Eu já tive vizinhos que eu pude confiar deles cuidarem do apartamento e dos gatos que a gente tem. Pessoas boas, honestas, sabe, com o coração
mas que se elas não se arrependerem, a bondade delas pode ser uma armadilha que vai levá-las a resistir o Deus que é bom, justo e misericordioso. Por isso que é bom ler esses textos aqui, para mostrar para as pessoas que não há um justo, nenhum sequer, mas a oportunidade é dada para que os homens se arrependam. Deus é longânimo, porque não quer que ninguém se perca, é o que o texto diz. Mas essas pessoas não se arrependeram para lhe darem glória, como diz aqui no versículo 9. A quinta taça, as trevas. Olha os versículos 10 e 11. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Opa, aqui nós temos um acréscimo. Essas pessoas amam mais as suas obras, amam mais os seus pecados do que a Deus, e é por isso que elas estão passando por isso e vão passar eternamente. Ponto. Eu não sei vocês, mas também a gente tem que tomar muito cuidado de não ser aquelas pessoas que é mais justa do que Deus. Só para dar uma aplicação aqui, porque não é nem uma coisa e nem outra, como nós vimos aqui esse texto. Deus vai ser sempre o justo juiz, meus irmãos, e tudo que Ele fizer vai ser na equidade certa. E essa é uma palavra que tem mexido muito comigo, equidade, porque nós temos a questão da justiça. Tem aqueles que merecem mais, aqueles que merecem menos, pelo que fizeram, sacrifício e tudo mais, certo? Vocês entendem isso? Mas tem a questão da equidade, que é Deus dar a cada um de acordo com o que ele merece? Não, que ele precisa. Isso é equidade. Eu vi uma chargezinha que mostra o que era equidade. Eram 3 pessoas, um pequeno, um médio e uma alta estatura, 3 crianças, 3 caixotes. A justiça é dar um caixote para cada um, igualdade, mas aí 2 ficariam sem ver do outro lado o jogo de futebol. Pega-se o mesmo caixote, dá um caixote para um e 2 para o outro. Aí os 3 conseguem ver. Entenderam o que é equidade? É isso. Deus fará isso, tanto para o bem, quanto para o mal. Essas pessoas vão entender isso aqui. Para o mal. Mas nós podemos entender para o bem. Você tem procurado ser equínamo com as pessoas? Nem sei se é assim que fala. Equânimo. Obrigado, voltou a palavra. Com as pessoas, porque é o que Deus espera da gente. Eu já aconselhei pessoas que tinham alguns problemas, que eu podia dizer para ela: você tem problema nisso? Isso aí não. Esse é o problema, o calcanhar de Aquiles dela, pode não ser o seu, mas para ela é difícil. Então nós temos que ser o quê? Misericordiosos e entender. Para o outro aquilo pode ser uma bobagem, mas para aquela pessoa é sério, e devemos dar essa atenção devida, porque o outro que não tem problema com isso, pode ter problema com outra coisa. E se você não tiver a compaixão e a misericórdia, você está se colocando, como juiz, e como juiz você vai ser julgado pelo justo juiz. Então tome muito cuidado com isso. Eu digo isso porque essas pessoas estão tendo a chance e a oportunidade de se arrepender, como muitos outros que não deu para a gente ler aqui, e que estão morrendo por não negarem o nome de Jesus. Então, meus irmãos, essa é a última aplicação que eu queria falar com vocês aqui, porque olha só, o juízo vai ser cabal e final aqui, quando a gente lê aqui os versículos 12 a 16. Deixa eu ver se eu li o 11. Sim, já li o 11. O 12 até o 16. Acompanhe comigo agora para finalizar. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs,
porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Eu estive lá no Vale do Armagedon, é impressionante esse lugar. O Bonaparte teve lá, o Napoleão Bonaparte disse: esse é o melhor campo de batalha que eu já vi em toda a minha vida. E olha que ele guerreou em toda a Europa e chegou aonde? Na Rússia. O mais esperto foi o rei lá de Portugal, lá que fugiu do Napoleão com a ajuda dos britânicos e veio parar aqui no Brasil. Esse foi esperto, esse foi o único que não foi derrotado pelo Napoleão Bonaparte, porque o português fugiu na hora certa e veio para cá. Só um parênteses na história. Mas o Napoleão Bonaparte disse: esse é o melhor campo de batalha que eu já vi em toda a minha vida. E lá nesse campo de batalha vão estar aqueles do lado do anticristo, marchando contra Jerusalém, mas no caminho eles vão encontrar o Messias de Israel, preparando a sua volta. Mas para finalizar, vamos até o versículo do 12, deixa eu ver aqui para não me perder, do 15 ao 21, o que diz? E eis que, já li, agora 16 em diante, 17 a 21, e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Você já ouviu essa palavra antes? Você lembra dela? Em algum lugar, lá nos evangelhos? Está consumado? É a mesma ideia aqui. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da sua indignação, da sua ira, e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Vamos ver como que essa parte termina, quando falarmos da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Porém, o juízo de Deus foi cabal. Vai sobrar 1/3 da humanidade, separado entre ovelhas e bodes. Os bodes vão ser lançados no lago de fogo, o anticristo, o falso profeta, Satanás vai ser preso, mas as ovelhas entrarão para o reino bendito do Senhor. Era isso que eu queria falar com vocês no tempo que nós temos.